Bora, Fel, com as últimas informações do Corinthians com Rodrigo Vessone, e tem informação importante que acabou de sair sobre o Mateuzinho, uma ótima notícia aí nessa tarde pro Coringão. Se liga só, e tem muito mais nesse vídeo aqui, provável escalação do Corinthians. Se liga só, deixa seu like, já comenta seu palpite aí nos comentários. Eu vou chutar 1-0 pro Coringão, vai ser o gol do Memphis. Então é isso, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Rodrigo Luiz Vessone. Boa tarde a todos. Memphis Depay convocado, hein? Convocado para a seleção da Holanda. A gente vai falar sobre esse tema aí. Deve jogar o derby, e eu acho até que a possibilidade aberta aí de ser titular. Mas enfim, convocado, podendo entrar para a história da seleção holandesa, porque falta um golzinho para ele cravar e se isolar como artilheiro da história da seleção da Holanda, e a 51 e deixar o Van Persie com 50 gols. Muito bem. Daqui a pouco o Vessone atualiza a situação de Mateuzinho, hein? Que se machucou lá no jogo da Copa do Brasil. Paulo Massini, muito boa tarde. Você está mutado, Paulo Massini. O novo troféu do Corinthians é atrapalhar o Palmeiras na briga pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando, né? O jogo é em Itaquera, né? Na verdade, o Palmeiras também tem mais uma pressãozinha, né? A hora que acabar o aquecimento dos jogadores do Palmeiras, eles entrarem para colocar a camiseta do jogo, o juiz vai estar apitando o jogo do Maracanã, o fim. Então, os jogadores do Palmeiras, às 18 horas, quando entrarem às 18h30, acabarão de saber se o Flamengo abriu mais 3 pontos ou não. Então, como é a tendência, o Flamengo vencer o jogo, os jogadores do Palmeiras saberão que o Flamengo sim fez mais 3 pontos, pelo menos é o grande favorito aí, porque o jogo é mais cedo. Então, tem esse lado também. No caso do Corinthians, como o Arnaldo disse, a semana começa com uma semana bem complicada. Você tinha domingo Vasco, segunda eleição e quarta o primeiro jogo da Copa do Brasil. Você tinha 3 grandes decisões, porque o Vasco era a decisão para não ter que o Vasco passar o Corinthians na tabela, afundar o Corinthians mais perto de zona de rebaixamento. Na segunda, podia mudar muita coisa. Imagina, se ganha outro que não seja o Osmar Stabile, o que ia acontecer? Chegava um presidente novo na terça, o cara podia já sair mudando um monte de coisa e o clube viraria um caos, com aquela coisa de mudanças normais que o cara também teria o direito de mudar, porque ele era o novo presidente. E na quarta, você poderia sair atrás na Copa do Brasil, tendo que reverter depois um jogo cheio de desfalque. Ou seja, seria um negócio meio... Você ia para o Clássico com um negócio muito difícil, um cenário muito complicado. O que acontece? Você ganha em São Januário, você respira no Brasileiro, você mantém o mesmo presidente que já estava ali fazendo um trabalho e minimamente tentando organizar a casa, pelo menos apaziguando bastante o ambiente, e você abre vantagem na Copa do Brasil. Aí você vai no domingo e ainda pega o adversário que você, nos 2 mata-matas, eliminou. Então tá tudo aí. Quem queira ou não, a semana do Corinthians é essa. Claro que no Corinthians, como eu costumo brincar, lembrando do slogan da Band News FM, a cada 10 minutos tudo pode mudar. Então, até domingo tem muito tempo pela frente. Mas o cenário, por incrível que pareça, é exatamente esse, de um Corinthians que joga sabendo que a sua posição no Brasileiro não era o que ele queria, mas que o empate, por exemplo, não te destrói, te faz somar um ponto, não perde do adversário, que, aliás, nos últimos 7 derbys, o Corinthians só perdeu 1 dos últimos 7. Isso não é pouco. Na atual distância financeira, administrativa, política entre os clubes, 1 de 7, isso realmente é um número muito significativo e que chama atenção. E se você não perde no final de semana, você faz uma derrota em 8 derbys diante de toda essa discrepância que eu acabo de falar em todos os cenários. Então, você chega nesse sentido muito mais tranquilo. Depois eu não sei o que pode acontecer, mas você chega para o jogo com esse cenário de verdade um pouco mais tranquilo e o rival mais pressionado pelas derrotas recentes, pela eliminação recente, por um Flamengo que joga muita bola, que vai jogar antes dele. Vai somando nesse caldeirão todo, você vê um lado e vê o outro. Acho que eu consegui talvez traçar os 2 paralelos, vocês falaram mais bastante até do Palmeiras, e eu acho que
o do Corinthians é mais esse lado aí de uma semana que tinha tudo para ser uma confusão só, mas não, acabou os 3 coisas dando muito certo na véspera desse clássico aí. E agora, o Corinthians vai ter bastante problemas, né? Vamos lá. O Ranieri volta, cumpriu suspensão lá em Curitiba, mas no Brasileiro, então você tem a volta do Ranieri. O Mateuzinho não saiu, vai fazer exame agora de manhã, não saiu nada. As primeiras informações naqueles testes de vestiário que você faz pós-jogo, tal, a análise ali mesmo, mais simplórias ali, veio até uma boa notícia. Parece que o músculo não estava inchado, a perna, como às vezes acontece numa lesão muscular mais grave, enfim. Mas hoje que sairia, então, esse exame, e ele vai fazer ultrassom e vai saber se teve lesão muscular. Eu acho até que é bastante difícil dele jogar no final de semana, mas o torcedor ainda não tem essa informação confirmada, porque o clube está segurando. Então, se ele não jogar, vai jogar o Félix Torres. Na outra, o Bidu está suspenso, joga o Angileri também. Então, e aí tem essa possibilidade do Memphis ser titular. Ganhou alguns minutos em Curitiba, podendo jogar até de titular, mas eu acho que nem termina o jogo. Eu acho que ele não vai conseguir ter perna para segurar os 90, mas pelo menos começaria o jogo. Então o Corinthians deve ir com a zaga normal, Hugo Souza, e aí, Félix Torres ou Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Angileri, Ranieri, Maicon Bidon e Charles, Garro, Guinegão e Memphis. E aí essa seria a possibilidade de time, mesmo como o Arnaldo disse, a estrutura com os 3 volantes, claro que não é Ranieri, Martinez e Carrilho, porque os 2 estão fora, mas mantendo a estrutura com os 3 volantes, o Garro, que eu não sei como vai ser a volta dele depois naquela maldição daquele sintético lá da Arena da Baixada, então não sei como que ele tá, só para se ter uma noção, ele tá buscando de um jogo para outro uma recuperação com 2 dias, às vezes precisa, só para recuperar, para depois começar a tentar treinar por conta do lance do joelho e tudo mais. Então, mas esse é o Corinthians, 4-3-1-2, mantém os 2 ali na frente, porque o Yuri também, não imagino que não tem a mínima condição para domingo, e aí Guinegão e Memphis, ou Guinegão e Vitinho, ou Kaique, aí, enfim, vamos ver o que ele escolheria. Mas sim, eu acho que o Memphis tem chance de começar o jogo. Ele que foi convocado agora cedo para amistosos dia 4 e dia 7. Dia 7 é o segundo contra a Lituânia, lá na Lituânia. E aí o jogo da Copa do Brasil é dia 10. Ele tem esses 2 dias para retornar, 2 dias e meio para retornar e jogar no dia 10. Quando o Vessa começou a falar não sei o que, Félix Torres, aí o chat veio, né? Claro que a gente estava falando, né, durante a semana, que o Félix Torres, além de tudo, além do campo, ele paga pelo transfer do Santos Laguna, enfim. Mas você acha que existe a possibilidade do Dorival eventualmente, acho difícil, né, colocar, como ele colocou uma vez, não deu muito certo, o Charles do lado, e aí Maicon Bidon e Ranieri mais Garro, para evitar um jogador queimado desde o início? Eu gostaria que o Arnaldo Ribeiro, inclusive, fosse o treinador do Corinthians, depois do que ele falou agora. Vou mandar para o Dorival aqui. Uma pena que ele não é, né? Porque era exatamente o que eu faria. Charles na direita, porque tem fôlego, faz o vai e vem, tem força física, eu acho que ele seguraria bem a lateral ali, sinceramente. Muito melhor do que o Félix Torres. Por que eu estou falando do Félix jogar? Porque o Dorival vem colocando o Félix, e ele é o comandante do negócio, a ponto de sair em defesa dele na coletiva. Não, eu tenho que elogiá-lo, ele está se esforçando, saindo da zona de conforto dele, que é a zaga, né, a posição dele, para poder nos ajudar e colaborar, aquelas coisas de treinador que elogia quando o jogador colabora com ele. Então o próprio treinador não está dando nenhuma pinta que gostaria de colocar outro por ali, mas eu colocaria muita tranquilidade, Charles. E a minha segunda opção seria o João Pedro Choca, ainda o outro zagueiro, que também é jovem, tem força física, eu colocaria ele. Para mim, o Félix seria o terceiro, mas para o Dorival, a princípio, vai de Félix mesmo, em caso do Mateuzinho confirmar pelo menos um edema, enfim, que tiraria ele de 7 a 10 dias, alguma confirmação de lesão, eu colocaria o Charles com alguma tranquilidade.
Ontem na live Raiz eu fiz uma enquete. Coloquei Félix, Charles, João Pedro Choca ou algum menino da base, né? Tem o Jacaré e o Caipira, 2 meninos, mas... Eu lembro. Que nunca jogam, tal, enfim, faz tempo que nem treinam direito, agora que o Jacaré começou a treinar. O Félix teve um grande percentual entre as 4 opções, ele teve 4%. Nossa. Cara, é muito louco isso, né, Massa? E Arnaldo, porque eu tento entender o lado do técnico. O cara tá vendo o cara treinar todo dia e tal. Mas um cara tão marcado para jogar em casa contra um arquirrival, pô, ele já entra com o pneu arriado, não é? Você não acha? Muito louco isso, cara. Massa. Sem dúvida. Agora, poderia a gente tentar entender por que ele entra tão marcado, né? Que culpa ele tem, cara, que o Corinthians não paga o time que vendeu para ele? Mas não é por Cara, isso. Não é só ele não joga nada. Bom, então, aí são 2 coisas. Né? É porque os gols saem tudo nas costas dele. O gol anulado do Atlético saiu de novo, ele dormindo. Do Vasco, o segundo gol, o cara bate o lateral, ele tá assim, ó. Ele parece que passou o corpo e a alma dele não tá. Então, assim, e isso que me espanta. O que eu tô irritado com o Félix é a postura dele. Não é ele jogar bem ou jogar mal. É a postura. Por que eu tô falando isso? Porque um pouquinho lá atrás, há 2 meses atrás, quando precisou, que também não tinha reserva pro Mateuzinho, ele entra em Novo Horizonte pela Copa do Brasil, joga bem, e no final de semana ele joga contra o Santos, marcando o Soteldo, que era o melhor atacante do Santos. Ele faz uma grande partida, acaba com o Soteldo no jogo, força física, a ponto de aos 46 do segundo tempo, fazer a jogada, tomando a bola de um atacante do Santos, enfiando a bola pro Yuri, fazer o 2-0, é que o VAR anula e alega falta do Félix Torres no atacante do Santos. Mas ele fez até a jogada aos 46 do segundo tempo. Aquele Félix serve para ser improvisado, com postura, com vontade, com foco. De um tempo para cá, simplesmente, eu não consigo enxergar um jogador de futebol com alma ali. Eu não estou falando se ele está bem, jogando bem ou mal. Eu estou falando com postura. E a postura dele tá irritando o torcedor corintiano, entendeu? Eu só acho que o contar com esse jogo a menos, um ponto nessa tabela, porque na vida como ela é mesmo, tirando esse jogo a menos, a gente pode abrir a segunda-feira com 49-42. Hora que se olha, 7 pontos, por mais que tenha um jogo a menos, hein? 49-42. Para um time bom como esse do Flamengo, isso tem um impacto. Por isso que eu acho que a hora que os jogadores do Palmeiras entrarem no vestiário, acabando o aquecimento, que é às 18 horas, eles já vão saber como que está a situação e vai ter terminado o jogo do Flamengo. Então eu acho que de verdade é uma pressão para quem quer lutar pelo título, tem um player lá lutando com você, saber que está 49-42, eu acho que tem um impacto sim, viu? A informação não foi exatamente a informação do Vessone, mas eu peguei aqui pra vocês, ó, após deixar o gramado lá contra o Atlético Paranaense sentindo dores nas coxas, o Mateuzinho realizou o exame médico nessa sexta-feira e não foi constatada nenhuma lesão, tá, no Mateuzinho, porém, cara, mesmo assim ele deve desfalcar o Corinthians, é uma notícia boa e uma ruim, né, cara? O Corinthians nunca tem uma notícia boa de uma vez, é difícil, cara. Então, mas pelo menos não ter uma lesão, vai ficar aí, uns 5 dias aí, vai ter data FIFA, então não tem lesão, mas cara, eu tenho um pouco de esperança que o Dorival possa escalar ele talvez ali no banco, talvez entrando no segundo tempo, hein? Pode ter surpresa até domingo. Comenta aí, agora bora pro próximo corte. Cara, se o Mateuzinho não jogar, né? Se o Mateuzinho não jogar, eu iria com 3 zagueiros, tá? Eu iria com 3 zagueiros. Eu iria com Choca, André Ramalho, Gustavo Henrique. Ok? Aí eu colocaria na ala esquerda Anchileri, de volantes Ranieri e Maicon, o Bidon na ala direita, Garro, na frente o Memphis e o Guinegão, tá? Eu falei o Bidon porque eu tô também escalando um pouco a cabeça do Dorival. Eu acho que o Dorival faz isso. Tá, nesse jogo. Agora, eu iria com o Dieguinho, por exemplo, na ala direita. Seria interessante. Só que o Dieguinho não foi nem pro banco contra o Atlético Paranaense. Entendeu?
Não foi nem pro banco, tá? Então, assim, eu tenho uma informação que o Dorival tá de olho em Kaká para substituto de Mateuzinho quando precisar, principalmente com um jogo desse para ser e passar a jogar com 3 zagueiros, tá? Acho muito difícil ele aparecer com o Caipira. O Caipira pediu, né? Mas não sei se não vai rolar, entendeu? Então a gente tem que, né, que aguardar, mas eu acho que vai ser assim melhor. Assim, o Kaká não é lá aquelas coisas, tá? Mas eu acho que o Kaká, né? Eu acho que o Kaká ele é melhor que o Félix Torres ainda. Então, assim, o Dorival tem que parar de escalar o Félix Torres, entendeu? Ele tem que parar de escalar o Félix Torres. Essa é que é a verdade, tá? Eu iria com o Dieguinho ali, mas enfim, né? Se o Vitinho tivesse bem também, entendeu? Cara, assim, é algumas coisas que a gente tem que inovar, né? Lembra naquele Fortaleza, o melhor Fortaleza lá que teve lá do Vojvoda, ele pegou o Lucas Crispim, que era destro, era um atacante destro, fez do cara um ala esquerdo. Naquela campanha lá que o Ederson jogou, né? O Pikachu era o ala direito e o Crispim era o ala esquerdo, e era destro. Então, assim, o Dieguinho é canhoto, mas pode jogar na ala direita, tá? Tem que inovar. Mas eu acho que ele vai com 3 zagueiros, e até porque, né, velho, ele tem que espetar um cara, ó, o segredo da vitória é, anote e me cobre, guardem aí. O segredo da vitória é você pegar um cara bom na direita, marcador, espetar ele lá em cima, lá, subir numa ala, pra não deixar o Piquerez subir, entendeu? É isso que tem que acontecer. Quem é esse cara hoje no Corinthians, que tem uma saúde física pra espetar lá em cima e não deixar o Piquerez subir? É difícil, cara, se a gente for olhar no elenco, entendeu? Ó, a gente conseguiu ganhar o Campeonato Paulista com o Romero fazendo isso. Vocês lembram? No primeiro jogo lá no Allianz Parque, ele meteu o Romero lá na direita, fechou o lado ali do Piquerez, né? E a gente ganhou, entendeu? Eu acho que, né, o Guinegão vai ter que ajudar muito ali. O Marcelo Barbosa falou o Gui, eu acho que o Guinegão vai ser primordial para fazer isso, entendeu? Então eu acredito muito né, acredito muito aí que o Dorival faça isso, vá com 3 zagueiros para essa partida, né? Dieguinho, acho que é uma boa. E o Charles da Fiel. O Charles eu gosto também, para uma função dessa de marcar, eu gosto, tá? Enfim, vamos aguardar. Mas, cara, vai dar jogo, hein? Vai dar jogo, vai ser jogo bom. Corinthians e Palmeiras no domingo, vai ser jogo bom. Eu gosto, né? Gosto da ideia aí de ter o Corinthians e Palmeiras nesse momento que a gente tá vivendo. Acho que a gente ganha esse jogo. Tá? Acho que a gente ganha. Então, assim, é a informação que a gente tem tá? A informação que a gente tem aí. Samir, alguma informação que o Timão contratou o zagueiro argentino Agustín Gomes? Cara, eu nem conheço, velho. Nem conheço esse zagueiro. Não tenho essa informação. Entendeu? Agustín Gomes. Será que o Transferban vai cair por terra hoje? Caia, Transferban. Tomara, né? Sexta-feira, a janela que fecha terça, né? A janela que fecha terça. Tem que correr, né? Tem que correr, porque não tem muito o que fazer pra gente, né? Não tem muito o que fazer pra gente tá em busca, né? De algum reforço. Por exemplo, se o Vitinho foi assim, né? O Corinthians fechou na sexta, inscreveu na segunda, na terça veio o Transferban, tá? É por isso. Tá? Sabe, você viu o seu jogador Pedrinho, hein? Cadê? Aí, ó, pra quem falou que ainda bem que eu não sou diretor de futebol, o Zé Ruelão aí de bigode, vai cortar o cabelo. O Pedrinho, eu sempre falei que o Pedrinho era melhor que o Wesley. E o tempo é rei. O tempo sempre é rei. O tempo sempre é rei. O tempo sempre é rei, tá? O Pedrinho não deu certo no Corinthians por causa de um nome. VL. Sabe o que é? VL. Eu conheço jogador. Eu acho que esse Pedrinho aí é muito pequeno, é filha de borboleta, não vila. Bom é o outro. Veloz, muito veloz, o Wesley. Quem pediu para vender o Pedrinho, falou pode vender, foi o Luxemburgo.
Entendeu? Né? E um bando de Zé Ruela, que deve ter alguém aqui na live, que criticou o moleque. O moleque fez o quê? O moleque acho que nunca nem... Quantos jogos titular o Pedrinho fez pelo Corinthians? Teve poucos jogos que ele fez, ele deu uma carretina na direita. O moleque é diferente, pô. Deu uma carretina na direita, quem lembra? O moleque sabia o que fazer com a bola, tá? Agora o Wesley abaixava a cabeça e saia correndo. E outra, o Pedrinho foi lançado num momento super difícil, quando estava caindo para a Série B, vem o Mano Menezes para salvar, vocês lembram disso? Você imagina o Pedrinho hoje, eu estava conversando isso com fontes no Corinthians, você imagina esse Pedrinho hoje com o Yuri, com o Memphis, com o Garro, com o Carrídio, com o Martinez. Você imagina esse Pedrinho hoje, entendeu? Que é diferente, velho, sabe? É contra o Botafogo, eu lembro, ó, o pessoal falando da carretilha que ele deu, né? O Pedrinho joga bola, meu irmão. Pedro, é só ver jogo, tá? É só ver jogo. Eu tô falando do Pedro, não o Pedrinho, o outro lá, né? Tá? Você sempre falou que o Pedro era o melhor da safra. É o melhor, sempre falei, o tempo errei. Mas tiraram o sarro, né? Porque eu vivia falando que ele era melhor que o Wesley, né? Se o Wesley enganou muita gente, né? Eu engano até hoje. O Botafogo parece que não queria o Wesley. Nem sei se é verdade isso, entendeu? Tá? Nem sei se é verdade isso, entendeu? Então infelizmente o Corinthians é muito mal administrado, né? É muito mal administrado. O Pedrinho é muito bom jogador, tanto que brilhou aí no sub-20 da seleção, tá? E eu tentaria até o Gabriel Pereira, né? Estão falando que eu tentaria o Pedro, ele não tem chance, né? O Pedro tá valorizado lá na Europa. Bom, é isso, finalizando com o Samir do Café do Setorista e também com o Vessone. Eu procurei cortar mais o Vessone ali falando, né? Então 90% ali é mais o Vessone e tal, que os outros ali, a gente sabe como que é, né? Então, mano, eu lembro que esse negócio do Pedrinho aí, quando o Pedrinho tava surgindo no Corinthians, não é o Pedrinho que tá no Zenit agora. O pessoal confunde com outro Pedrinho que foi pro Shakhtar, Atlético Mineiro, é o Pedrinho que tá no Zenit, que saiu acho que em 2023, se eu não me engano, 24, início, não sei. O Cássio falava que seria a maior revelação da base do Corinthians, mano. O Cássio dava entrevista falando isso. E o moleque jogou pouco, cara. Eu lembro dessa carretilha aí que ele deu, mano, na linha lateral ali, lá no Química Arena. Não lembro qual foi o time, acho que foi o Cruzeiro, cara, se não me engano, ou Bahia. Então, o moleque, mano, se ele conseguir essa transferência pro Al Ittihad da Arábia Saudita, vai pingar aí quase 70 milhões de reais pro Corinthians, já que a gente ainda detém 30% do passe do Pedrinho. O Duílio vendeu a preço de banana, acho que 12 milhões de euros, 10 milhões de euros, um negócio assim, né, cara? E o moleque vai ser vendido aí por 35 milhões de euros. Parece lá que tá tudo certo, falta algumas bases lá salariais. Então, logo mais já pinga esse dinheiro aí. Muitos falam aí que o dinheiro não pinga à vista, não cai à vista no Corinthians. Depende, cara, depende muito, cara. Normalmente esses clubes árabes aí, os caras costumam pagar à vista. Se o clube árabe pagar à vista, o Corinthians recebe à vista. Se tiver algum tipo de parcelamento, o Corinthians pode fazer, e nem fez, acho que com o Carlos Miguel, que ele transferiu para o time da Inglaterra, o Corinthians adiantou o dinheiro através de um banco. Tipo assim, vamos supor que é 70 milhões. O Corinthians teria para receber, mas receberia parcelado. O Corinthians fala pro banco assim, o banco, tem como você me pagar 60 milhões? Aí você recebe os outros 10 aí de lucro. Então pode fazer essa daí também. Então é isso. Deixa o seu like, comenta aí. Domingão, vitória do Coringão 1-0. Comenta aí seu placar, deixa o seu like, se inscreve no canal. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.